Boa noite a todos. Intenção de Santa Missa. Pelas almas. Quarto ano de Maria Rodrigues dos Santos, João Antônio Rodrigues, Nadir Aparecida Bernardi Rodrigues, Francisco Martins Pereira, Maria Vicentim Pereira, Caio Berti, a todas as almas do purgatório, Marlene Aparecida Martins Garcia. Pedido de intercessão a Santa Rita pelos pecadores. Pedidos pelos enfermos. Fernanda Fácio de Souza, Luzia Gonçalves Lima, por uma cirurgia de Nair Aparecida Costa Manfredo, Ângela Maria Gonçalves e Márcia Uriana. A todos, uma boa celebração. Meus irmãos e irmãs, ao iniciarmos esta nossa Santa Missa, reconheçamos os pecadores e de coração contrito e humilde, imploremos o perdão de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confessa-nos,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, sempre com plena confiança, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou, por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós os matastes, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até a minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu espírito experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e da tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi ressuscitado, e o seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas,
Sendo profeta, sabia que Deus lhe jurará solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunha. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, e fora prometido pelo Pai, e derramou, como estás vendo e ouvindo, palavra do Senhor. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Guardai a Deus, porque vós me refugiais. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vosso caminho para eu bendigo ao Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Vós ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação
julga a cada um de acordo com as suas obras. Vivei, então, respeitando a Deus, durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que foste resgatado da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu, por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo, revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão,
abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus nos coloca diante dessa belíssima passagem da Escritura, em que nós vemos realizar este encontro que é, sem dúvida nenhuma, um encontro bastante transformador na vida destes discípulos. Esses discípulos de Jesus eram pessoas que, por algum tempo, caminharam com o Senhor e acreditavam no Senhor como o verdadeiro libertador de Israel. Acreditavam que Jesus era o Messias. Tinham ouvido e recebido do Senhor tantos ensinamentos ao longo daqueles anos, tinham presenciado e também testemunhado muitos sinais que Jesus havia realizado. Por isso eram duas pessoas, dois discípulos de Jesus, que realmente haviam colocado no Senhor a sua esperança, esperança de ver libertado o seu povo, esperança de ver acontecer o reino de Deus sobre a terra e tantas esperanças de libertação que eles necessitavam para suas vidas. Eram discípulos que realmente acompanhavam o Senhor e esperavam do Senhor a sua verdadeira manifestação como Deus. Mas o que acontece é que neste momento os discípulos estão tomados por uma verdadeira tristeza. São discípulos que estão tomados talvez por tantos outros sentimentos, como de frustração, de decepção. Talvez estivessem tomados pelo medo, certamente estavam confusos porque não conseguiam ainda entender tudo aquilo que tinha acontecido, porque há poucos dias estavam vendo o Senhor realizar grandes milagres e de repente este Senhor, em quem eles tinham colocado tanta esperança, em quem eles acreditavam tanto, este Senhor que eles haviam visto realizar tantos milagres e tantos prodígios, este mesmo Senhor foi visto por eles sendo preso, sendo torturado, sendo crucificado, sendo morto e sendo posto em um túmulo, fazendo morrer ali também com esses discípulos a esperança que eles traziam, fazendo com que eles ficassem confusos. Como podia ser que este em quem nós confiamos, em quem nós colocamos a esperança e que vimos realizar tantos sinais, agora está morto? De fato, o Evangelho dizia que eles estavam como que cegos, cegos pela dor, cegos pela confusão, cegos pela tristeza, cegos de tal forma que não foram capazes de perceber quando o Senhor mesmo veio ao encontro deles naquele caminho que faziam de Jerusalém para Emaús. E faziam esse caminho justamente porque estavam abandonando tudo, estavam deixando para trás tudo aquilo que haviam vivido em Jerusalém com o Senhor, estavam deixando para trás a esperança que um dia tiveram em seu coração, estavam deixando para trás todas aquelas esperanças que eles trouxeram, porque eles precisavam agora recomeçar a sua vida distante, longe. Estavam abandonando tudo e provavelmente também abandonando todas as suas esperanças. Fugiam de Jerusalém para Emaús.
abandonavam tudo em Jerusalém, abandonando também a sua fé e a esperança que haviam posto no Cristo que eles acreditavam que deveria ser o libertador. E devido a essa sua grande tristeza, essa grande confusão, essa grande dor que sentiam aqueles discípulos, o Evangelho dizia, como eu também já repeti uma vez e repito novamente, estavam como que cegos. Não eram capazes de enxergar o Senhor que estava com eles. Mas é muito bonito porque Jesus, diante da condição destes homens, da tristeza, da confusão, da decepção, da frustração, mesmo com todos esses sentimentos acontecendo no coração daquelas pessoas que demonstraram não ter uma fé suficiente para que acreditassem em tudo o que havia acontecido antes, que não tinham ainda uma fé suficiente para poder compreender tudo o que a Sagrada Escritura falava a seu respeito, o Senhor novamente começa a caminhar com eles para lhes explicar tudo o que as Escrituras falavam a seu respeito, para que aqueles homens novamente voltassem à fé. Mas durante todo esse caminho, eles permaneciam com os seus olhos fechados e não percebiam ao Cristo que caminhava com eles. Mas é bonito que quando eles chegam ali perto do povoado onde iriam ficar, eles convidam a Jesus para que ficasse com eles. Ficasse com eles porque a noite estava chegando, o caminho era perigoso, não havia a segurança que nós temos hoje de iluminação e etc. Poderiam ser assaltados, poderia Jesus ser assaltado, poderia sofrer um ataque de algum tipo de animal, e eles convidam Jesus para que ficasse com eles, porque também o caminho continuando durante a noite era perigoso. E Jesus aceita. Jesus fica com eles, e naquele momento em que Jesus fica com eles, o Senhor repete um gesto que eles já haviam visto o Senhor repetir tantas outras vezes, que era o gesto do repartir o pão, que inclusive fora o último gesto que Jesus havia realizado com eles naquela última ceia, em que o Senhor toma o pão, reparte e entrega a eles como sendo o seu corpo. E naquele momento em que o Senhor novamente, diante deles, toma o pão, agradece a Deus e reparte, e lhes dá esse alimento, então os olhos desses discípulos se abrem e no partir do pão eles reconhecem a Jesus. Isso é extremamente significativo porque a partir daquele momento eles reconhecem que Jesus era quem estava com eles, quem estava repartindo o pão com eles, que era Jesus que estava falando com eles a ponto de ter o seu coração ardendo ao longo de todo o caminho, mas permaneciam cegos pela dor, pela tristeza, pela frustração, pela decepção. Mas aquele momento em que Jesus reparte o pão com eles é um momento transformador na vida desses discípulos, porque naquele momento o medo que eles tinham é transformado em força, a tristeza que eles tinham era transformada em alegria, e toda a confusão que passava pela mente e o coração daqueles discípulos, agora vinha sobre eles uma clareza para poder compreender que Jesus estava ressuscitado, coisa que eles não haviam acreditado antes, porque eles mesmos fazem um relato de que algumas mulheres tinham falado que Jesus tinha ressuscitado, o que eles tinham considerado, que era só um susto. Eles falaram assim: umas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Eles não acreditavam até aquele momento em que o Senhor mesmo, diante deles, repartiu o pão, e a partir daquele momento as suas vidas são transformadas. E imediatamente aqueles homens se colocam em caminho voltando para Jerusalém. Eles que haviam abandonado Jerusalém, e em Jerusalém abandonado a sua esperança, a sua fé e todos os outros sentimentos que os impulsionavam a seguir Jesus, eles voltam agora porque sabem que, de fato, o Senhor estava vivo e ressuscitado.
enfrentam a escuridão do caminho e todos os perigos e todo o medo que aquele caminho de volta poderia oferecer, porque agora brilhava no coração daqueles homens a luz do Cristo ressuscitado. E por isso não temiam mais a escuridão do caminho. Não temiam mais voltar aonde tantas coisas haviam acontecido. Não temiam mais voltar para também eles serem anunciadores e testemunhar que Jesus havia ressuscitado. E como isso é significativo para nós, irmãos, porque realmente nos mostra um Deus que tanto nos ama, que constantemente vem ao nosso encontro. Um Deus que vem encontrar-se conosco quando passamos pela escuridão das nossas tristezas, quando passamos pelas trevas das nossas dúvidas, dos nossos medos, das nossas decepções, das nossas frustrações, de tantas outras tristezas pelas quais nós passamos, de tantos medos pelos quais nós tantas vezes passamos, de tantos momentos na nossa vida em que nós quase perdemos as nossas esperanças e o Senhor vem encontrar-se conosco. No entanto, muitas vezes nós também, como esses discípulos, não somos capazes de perceber, porque ficamos cegos pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos, pelos nossos medos, pelas nossas confusões, pelos nossos pecados, e não conseguimos reconhecer o Cristo que vem ao nosso encontro. Mas o Senhor vem sempre a nós, e vem sempre a nós novamente para poder reacender em nós essa chama de vida e de esperança que nos faz caminhar, que nos faz guardar a fé, que nos faz insistir novamente e permanecer com perseverança no seu caminho, porque Ele, como Deus, vem ao nosso encontro nos fortalecer e o faz de uma maneira privilegiada na Eucaristia. Não temos dúvida que o Senhor fala a nós pela sua palavra, não temos dúvida que o Senhor fala a nós por meio do seu Espírito, não temos dúvida que o Senhor fala a nós por meio de tantos acontecimentos da nossa vida, mas sobretudo o Senhor nos fala e nos encontra da maneira mais privilegiada que poderia haver, que é o repartir do pão. Não apenas aquele repartir de pão como o Senhor fez com os discípulos, que nós às vezes pensamos que, ou podemos pensar que nunca mais aconteceu, mas o partir do pão que acontece desde aquela última ceia até os dias de hoje, e assim deverá continuar acontecendo até que o Senhor volte, no partir do pão da Eucaristia sobre o altar, cada vez que nós participamos da Santa Missa. Cada vez que nós participamos da Santa Missa, o Senhor se encontra conosco de novo para renovar em nós a esperança. Cada vez que nós participamos da Eucaristia, o Senhor reparte o pão conosco para nos encher de vida. Cada vez que novamente participamos da Eucaristia, é o próprio Senhor que, agindo na pessoa do sacerdote, entrega a cada um de nós aquele mesmo pão do seu corpo e do seu sangue para nos colocar novamente no caminho que às vezes abandonamos, no caminho do qual às vezes nós fugimos, no caminho que às vezes está marcado por tristezas, que às vezes está marcado por sofrimentos, que às vezes está marcado por desesperanças. O Senhor novamente na Eucaristia nos alimenta para ficarmos firmes e guardar a fé, para testemunharmos a fé, para sabermos que Ele não nos abandonou, que Ele não está morto, para sabermos que Ele continua junto de nós, caminha conosco mesmo quando não o percebemos, e que sempre será para nós alimento de vida e de salvação. E hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, novamente o Senhor vem portando ao nosso encontro, para repartir conosco o pão da Eucaristia e mais uma vez reacender
em nosso coração a luz do seu Espírito, a luz da sua ressurreição, como o sino pascal brilha e ilumina a comunidade na Eucaristia. O Senhor reacende em nós o brilho e a chama dessa sua luz para enfrentarmos a escuridão de muitos caminhos que nós temos que percorrer ao longo da nossa caminhada de fé. O Senhor nos ilumina para não temermos as trevas, para não termos medo diante dos sofrimentos, para não temermos diante das dificuldades e guardarmos com profundidade em nós a esperança com a qual Ele nos alimenta na própria Eucaristia. Por isso, irmãos e irmãs, hoje, novamente, ao nos aproximarmos do altar do Senhor para recebê-lo em seu corpo e sangue na Eucaristia, peçamos a Ele que nos ilumine, peçamos a Ele que nos fortaleça, peçamos a Ele que nos conceda todos os dons e toda a força que nós precisamos para que jamais o abandonemos e permaneçamos firmes na nossa caminhada, firmes em nossa fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. irmãos e irmãs, a Jesus ressuscitado, que faz de si um dom para nós, peçamos que ilumine a nossa vida cotidiana, dizendo: Senhor, quando a Igreja é incompreendida e perseguida, e seus ministros correm o risco de esmorecer na fé e na fidelidade, nós vos pedimos. Quando as autoridades e as instituições se mostram indiferentes aos desamparados e adotam políticas públicas que atentam contra a dignidade dos que mais sofrem, nós vos pedimos. Quando as comunidades cristãs se fecham em si mesmas e não se dispõem a criar laços de partilha e solidariedade com outras mais necessitadas, nós vos pedimos. Quando no dia a dia vossos seguidores se deixam vencer pelo medo e pelo desânimo e não conseguem retornar à esperança e à alegria, nós vos pedimos. Quando temos dificuldade para perceber vossa presença entre nós, andando ao nosso lado e à nossa frente, para nos indicar o caminho, nós vos pedimos. Escutai ao Pai Todo-Poderoso, e nós vos suplicamos a estas preces que vos apresentamos cheios de confiança, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.
feito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para a nossa e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-me também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nossa pressa está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Mas, sobretudo, neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos cantando a uma só voz. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo, um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio Vilar e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, o seu esposo, com os santos apóstolos, nosso Pai Santo Agostinho, Santa Rita de Cássia, Santa Mônica, o Beato Mariano, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Antes de participarmos da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos como o Senhor nos ensina. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus esteja convosco. Tem de piedade.
este pão viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Temos alguns avisos bem rápidos. Primeiro, para lembrar e convidar a todos para participar do início do grupo de oração Filhos de Maria, que começará nesta próxima quarta-feira, dia 26, às 20 horas. E também lembrar que nós estamos nos aproximando do mês de maio, que é o mês da festa da nossa padroeira Santa Rita de Cássia, e terá quermesse todos os sábados. E pedimos, portanto, a colaboração de todos para a divulgação da festa da quermesse todos os sábados e também para a doação de brindes para este evento. Na porta central, ali vai ter alguns cartazes de divulgação da novena e da festa. Então, aqueles que quiserem podem pegar também para levar para seu próprio conhecimento e para também divulgar a quermesse que nós teremos em breve e todas as atividades religiosas em honra de Santa Rita. Peçamos a bênção do Senhor Deus sobre nós, encerrando assim a nossa Santa Missa, a fim de que o Senhor, que aqui nos reuniu e nos alimentou com o pão da Eucaristia, nos ajude para guardarmos sempre vivo em nós a sua luz ressuscitada, para não temermos, para não ficarmos jamais tristes, mas guardarmos sempre a luz da sua ressurreição, para que também, fortalecidos e iluminados por ela na Eucaristia, tenhamos sempre a coragem de enfrentar na nossa vida tudo aquilo que às vezes quer nos tirar da presença de Deus, do caminho de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da ressurreição e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais do céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor ressuscitado seja a vossa força, e em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Dia